Nós vamos orar agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e amado, aqui estamos na Tua presença gloriosa, nesta manhã, Senhor, que Tu tem nos dado, Pai, uma manhã, Senhor, amado e eterno, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Tu tens para nós. Nos abençoa neste dia, estenda as Tuas mãos de poder sobre cada uma das Tuas filhas que aqui estão. Opere, Senhor, de maneira especial, livra do mal, cobre com o sangue de Jesus, Teu Filho. Pai de amor e de bondade, nós estamos te suplicando. Continua com as Tuas mãos estendidas na vida de cada uma, pois Tu sabes o que cada uma precisa e necessita. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a palavra do Senhor e que possamos plantar em nossos corações. Age de maneira especial em nossas vidas, traz a inspiração e a alegria aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. No capítulo 15, versículo de 1 ao 32. Nós vamos meditar nessa manhã. A parábola das ovelhas perdidas, então aqui são várias parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo. Que nós vamos meditar hoje. É sobre algumas parábolas. A parábola da ovelha perdida. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E enquanto a encontra, ele a carrega alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá alegremente: comigo, pois, encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido do que se arrepende, do que por mais 99 justos que não precisam se arrepender. Então, nós sabemos que a preocupação do Senhor aqui é mais com quem está afastado, distante, porque aqueles que já rebanhou, já pertencem a ele. A parábola da moeda perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade.
convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse até os empregados de meu pai: tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para com o filho e abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pois o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vista ele. Coloque-lhe um anel no dedo. Coloca-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho. Matem um novilho para o banquete. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu músicas e dança e perguntou um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei e obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe perguntou: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Muito forte essas parábolas, e nós sabemos que Jesus sempre ensinou por parábolas. Parábolas são histórias pequenas, onde o Senhor fala de vários assuntos, para poder, assim, explicar melhor. Então, são histórias pequenas para explicar o que, na verdade, ele queria falar, para que as pessoas pudessem entender. Então, vejamos, o que eu olho muito assim, que a palavra do Senhor, ela é muito simples, ela é muito clara, e só não entende quem muitas vezes não quer entender. Não precisa enfeitar muita coisa, só precisa ler, compreender, entender a palavra e o que mais? E precisa aplicar para os dias atuais, porque nós, como já sabemos, que a Bíblia foi escrita para um povo, para uma época, para um tempo. Então, para nós, a gente sabe que a gente pega da palavra a essência dela, aquilo que muitas vezes o Senhor quer falar conosco entre as linhas. Mas nós, nesta manhã, vamos continuar meditando nesta palavra que é gloriosa. O tema desta estudo dessa manhã, que está em Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 32, diz: o Deus que busca e restaura. Nós servimos a este Deus que busca e restaura. O objetivo é reconhecer o amor e a misericórdia de Deus para com os perdidos, refletindo sobre o valor do arrependimento, da restauração e como devemos responder a esta graça. Vejamos aqui. No contexto dessa introdução, nós podemos ver o seguinte:
Jesus está cercado por cobradores de impostos e os fariseus murmuram porque ele os recebe e come com eles. Reflexão: Jesus não rejeita os que estão longe, mas se aproxima para restaurá-los. Então, o Jesus ele diz assim na sua palavra, que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que estavam livres, ele veio para aqueles que estavam perdidos. O Senhor, ele tem mostrado para a gente a compaixão dele, que é tão imensa, tão gloriosa. Então, nós precisamos ter este entendimento. A pergunta para a gente hoje é: você já sentiu que alguém te olhou com julgamento ao invés de amor? Ou como Jesus teria se tratado? Muitas vezes nós sabemos que nós olhamos para as pessoas com um olhar, muitas vezes, de julgamento. Não vamos ser hipócritas, porque nós sabemos que é assim, sim. Que a gente olha, muitas vezes, para as pessoas com este olhar de julgar. Mas que nós possamos mudar este olhar, possamos ter um olhar diferenciado. Sem ser um olhar de julgamento, mas um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de sentimento pelo outro, sabendo que eu estou em uma condição e ele está em outra, mas não menosprezando ele por estar em outra condição diferenciada da minha, mas sendo amável, complacente para com ele, que possamos abraçá-lo e dizer que nós somos irmãos. Não fazer como o irmão do filho pródigo, que se revoltou, tendo tudo em casa, mas não achava que era dele. Até o momento ele não sabia que ele era dono de tudo, juntamente com o pai. E nós precisamos ter este olhar diferenciado. Aqueles que muitas vezes se encontram lá longe, que a gente possa trazer para perto. Nós precisamos ter este olhar de compaixão pelas pessoas. O primeiro ponto é o seguinte: a ovelha perdida. A ovelha perdida. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 3 ao 7. E o primeiro item diz: uma ovelha entre 100. No versículo 4. O pastor tem 100 ovelhas, mas percebe que falta uma. Ele deixa as 99 e vai buscá-las. Deus se importa com cada pessoa. Você tem valor individual para ele. Porque Deus sabe que cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor individualmente, não é coletivamente. Veja só, ele deixa as 99 que já estão garantidas e vai em busca daquela que se desgarrou, daquela que não está ali, não está junto. Então, nós precisamos ter este olhar de Jesus. Alguém está faltando no rebanho. Alguém faltou. Eu vou em busca desse alguém. Saber o que está acontecendo. O que foi que aconteceu? As pessoas muitas vezes necessitam disso. Necessitam de um abraço, necessitam de uma busca. E existem aqueles que voltam sem precisar ninguém buscar. Cai em si, reconhece que precisa verdadeiramente voltar e volta. Mas existem aqueles que muitas vezes precisam de alguém que dê uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa trazê-lo de volta ao redil. Mas nós precisamos entender que existem aqueles que não voltam facilmente. Precisa um gesto de amor, de carinho, uma palavra, muitas vezes, necessita uma palavra de ordem, uma palavra de carinho, de amor, de afeto, e que ele possa entender que ele faz falta. Ninguém preenche o lugar de ninguém na igreja. Ninguém preenche o lugar de ninguém. Segundo item, a busca ativa. Está no versículo 4 ao versículo 6. O pastor não espera a ovelha voltar. Ele vai atrás dela até encontrá-la. Deus toma a iniciativa na nossa restauração. Às vezes a gente está distante, mas ele vai em busca de querer nos buscar, de querer nos trazer para perto dele. Ele vai em busca de, muitas vezes, nós
ele trazer para a gente, para poder a gente ser alimentada, porque sabe que sem o alimento a gente perece. Sem o alimento a gente fraqueja. Sem o alimento verdadeiro, a gente muitas vezes não tem força para poder caminhar. Mas o Senhor é aquele que ele olha para nós com esse olhar de amor para nos alimentar. E nós precisamos querer, porque ele não força você comer. Ele vai em busca de você para que você não morra de fome. Ele vai em busca de nós para que nós possamos alimentar a nossa alma. Porque sabe que se a alma não é alimentada, ela perece. Ela morre, porque não tem o alimento suficiente. Assim como o nosso corpo. Nós precisamos comer para poder nos fortalecer. Mas a nossa alma também. Ela precisa se alimentar para se fortalecer. Então, Deus toma a iniciativa de restaurar. Ele está pronto a buscar, restaurar, limpar as feridas, colocar óleo para que possa sarar, o azeite, e assim sucessivamente. É assim que o nosso Jesus faz. Terceiro ponto, alegria ao reencontro. No versículo 7. O céu se alegra por um pecador que se arrepende. O arrependimento gera festa no céu e não julgamento. Ah, mas eu fiz isso por ele, fiz isso por aquela. Não. A gente deixa muitas vezes passar essa conversa, vamos dizer, ou esta cobrança. A gente deixa passar. Aí o que acontece? A gente resgata, a gente abraça e a gente restaura esta pessoa. E sem lembrar do passado, do que aconteceu. Ela pode até lembrar e pode dizer assim, olha, eu passei por isso, mas eu fui resgatado, o Senhor me resgatou. O Senhor é aquele que me trouxe de volta. Ele restaurou-me, ele limpou as minhas feridas, porque não tem uma ovelha, não tem um perdido que volte sem ferimentos. No corpo, na alma, no emocional, na mente, nas frustrações da vida. Todos que saem, mas voltam desta maneira. E o Senhor é aquele que restaura. Ele restaura a dignidade, ele restaura a esperança, ele muda a nossa história por completo. Então, ele conhece a cada um de nós. Então, veja só, e o céu se alegra quando esta pessoa volta, ou quando essa pessoa estava desgarrada e se voltou, ou nunca fez parte do redil, mas agora voltou, ou quis aceitar, ou quis voltar para este aconchego. Então, nós precisamos entender que Jesus fazia isso e nós precisamos seguir as pisadas do Mestre. Nós precisamos seguir estas pisadas. A aplicação para nós não importa o quão longe você foi, Deus está a te procurar ou a procurar você. Devemos nos alegrar com quem volta e não criticar a sua história. Porque alguém pode dizer assim, mas fez isso, fez aquilo, saiu e fez tanta coisa errada e agora volta. Mas as pessoas que saem verdadeiramente quebram a cara. Mas ele volta, ele tem força de voltar. E quando volta, precisa ser abraçado. Poxa, você fez falta. A cadeira estava realmente aqui vazia. E você preencheu o seu lugar. Não tem ninguém que preencha o lugar do outro. Cada pessoa tem o seu lugar. E não é preenchido por outra pessoa. Pode ser uma pessoa que tenha 1001 utilidade, mas não preenche o vazio que o outro deixou. Cada um tem o seu lugar no reino do Senhor. E cada um tem o seu lugar na igreja. Cada um tem o seu lugar no convívio familiar da igreja. Cada um tem o seu lugar. Ninguém sai e ninguém, vamos dizer assim, preenche o lugar do outro. Não existe esse preenchimento, de maneira nenhuma. E nós precisamos compreender tudo isso a cada momento. A pergunta para nós é: quem é a ovelha perdida na sua vida, que precisa ser buscado com amor? O que é que você perdeu? Né? Qual é a ovelha perdida? Você está disposta a dizer a sua zona de conforto para buscar alguém? Quem no seu lado, ao seu redor,
na sua casa, na sua família, se perdeu? Quem foi? Quem está perdido? Ou então, qual área da sua vida você encontra que está perdida? Para que o Senhor possa entrar e te trazer de volta, para que você possa estar inserido dentro desse contexto todo de você mesmo. Então, a palavra do Senhor era muito clara para a gente. E a gente, muitas vezes, se perde dentro de nós mesmos. Nós, muitas vezes, procuramos a nossa identidade, nós, muitas vezes, olhamos para nós mesmos, nós não nos amamos, nós, muitas vezes, olhamos para nós mesmos, eu perdi a esperança, a vontade, muitas vezes, de fazer algo. Então, tudo isso são percas, e nós precisamos entender o que foi perdido. Qual é esta ovelha perdida dentro de nós? O que é que você perdeu e precisa buscar? E buscar com amor. A minha vontade mais de servir ao Senhor, a minha lealdade para com o Senhor, a minha vontade mais de orar, a minha vontade de mais de ter intimidade com o Senhor. O que foi que você perdeu? Qual é a ovelha perdida em você mesmo? Quem é esta ovelha perdida em você mesmo? Qual é a sua zona, muitas vezes, de que está confortável, mas muitas vezes me traz um desconforto porque falta algo. O que está acontecendo? E nós precisamos ir em busca, porque diz assim, representa o cuidado e a diligência de Deus em nos encontrar mesmo nos lugares escondidos. Aonde você tem escondido? Você está escondida dentro de você mesmo. Nos traumas, nas frustrações, nos altos e baixos da vida, nas incertezas, na falta de esperança. O que está? Onde está? Para que possa trazer de volta. Diligentemente, o Senhor, Ele vai te ajudar a trazer de volta tudo isso, aquilo que está escondido, que precisa, e que você precisa disso. Um alento, uma força, uma graça, uma esperança, uma intimidade, uma compreensão que nós precisamos compreender dentro da área da ovelha perdida. E nós precisamos entender isto. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é, aliás, o segundo item. Falando agora sobre a dracma perdida, que está no versículo 8 ao versículo 10. Uma moeda valiosa. Uma mulher perde uma dracma, uma moeda valiosa, acende a luz, varre a casa e busca delicadamente e com muita dedicação para buscar esta moeda. Esta moeda representa também a diligência, o cuidado de Deus em nos encontrar, mesmo em lugares escondidos também. Veja só, o filho pródigo, ele acordou e voltou. Mas a moeda, a dracma perdida, não. A mulher foi em busca. Ela foi em busca desta dracma perdida, desta moeda que ela perdeu. Ela foi buscar. O filho pródigo, ele voltou por si mesmo. Sentiu falta, necessidade e voltou. Mas a dracma não. A dracma foi procurada. Ela foi procurar esta moeda que ela tinha perdido. O segundo item do segundo ponto. A alegria da recuperação. O versículo 9 ao versículo 10. Ela compartilha sua alegria com as amigas. Deus quer que celebremos juntos cada vida restaurada. Então, cada um de nós que nos restauramos, ou vida que a gente traz, ou que restaurou, que haja alegria, contentamento, que nós possamos ter esta alegria, tanto pelas pessoas que voltam, tanto por nós mesmos, nos encontrar em nós mesmos. Precisamos estar alegres. O Senhor me ajudou, eu não estava vendo isto nesta área da minha vida, mas o Senhor, Ele tem trabalhado em mim. Ele tem mudado a minha vida. Ele tem mudado a história. Então, veja só. Às vezes estamos perdidos dentro de casa, como a moeda, no meio da igreja, mas sem brilho ou sem direção. Podemos estar perdidos. Está perdido dentro de casa, eu não sei o que vou fazer, eu não sei por onde vou, não sei como agir. Até dentro da igreja. Tem pessoas que se sentem dentro da igreja como se tivesse
neutro, como se, ou se muitas vezes ninguém estava olhando para eles, ou se sente perdido dentro da igreja. Não sabe quem ele é. Se é filho, se é ovelha, se é servo, se é membro, se é estranho, porque só os estranhos não se sentem em casa. E nós precisamos nos sentir em casa. A igreja é a casa do Senhor. Eu posso sentar na frente, eu posso sentar no meio, eu posso pedir para cantar o hino, eu posso pedir para dar uma palavra, eu posso contar um testemunho. É a minha casa. E eu tenho liberdade nisso. Eu tenho total liberdade nisso. Eu sou filha de Deus. E a todos que estão ali estão realmente buscando o céu, porque a palavra do Senhor diz que o céu é buscado com força, porque a gente faz força para chegar lá. A gente não simplesmente, já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, existe uma trajetória para a gente poder atravessar e sermos pessoas mudadas, restauradas, sem frustração nenhuma, sem adoecimento nenhum. E muitas vezes precisamos disso. Nós necessitamos disso. Precisamos compreender que o Senhor é aquele que está nos restaurando, muitas vezes nos tirando do lugar e muitas vezes nós nos escondemos. Precisamos compreender isto. Veja só, nos alegrar, feliz, contente, um culto de ação de graças. Mas um culto de ação de graças só pode ser na igreja. Não, eu posso fazer um chá com as minhas amigas e dizer assim, poxa, Deus me deu uma vitória e eu quero compartilhar com você. Olha, eu estava assim sem força, sem ânimo de caminhar, mas o Senhor me ajudou, me fortaleceu e eu queria fazer um chá aqui à tarde para a gente cantar, se alegrar, conversar com o Senhor e contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Isso é gratificante, isso é maravilhoso, isso é reconhecimento do que Deus tem feito, das restaurações de nossas vidas. Às vezes estamos perdidos dentro de casa, como a moeda, que no meio, às vezes estamos perdidos na igreja, sem brilho, sem direção. E Deus usa a luz da palavra e o Espírito para nos restaurar. A palavra do Senhor nos restaura. Mas eu não consigo ler a palavra só. Então, chama outras amigas para poder juntas fazer um grupo de estudo, um grupo de leitura da palavra, um grupo de, vamos dizer assim, nós vamos começar agora a ler a Bíblia, nós vamos começar a estudar a palavra. Estudar só é difícil, então é bom estudar em grupo, aprendemos mais, porque às vezes a revelação de uma não é a revelação da outra. E a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos restaura. Vai trabalhando dentro de nós. E a palavra do Senhor, ela é luz, luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é aquela que nos orienta. A palavra do Senhor, ela é como bússola e ela nos orienta. Então, nós precisamos entender isto. A dracma perdida é algo valioso. Você é valiosa. Você é preciosa para o Senhor. Você é grandiosa para o Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos perdidos em nós mesmos. Nas nossas... estamos com crise de identidade. Quem sou? Afinal de contas, quem eu sou? Eu sou filha de Deus. Deus é meu Pai. Jesus Cristo é meu irmão mais velho. O Espírito Santo é aquele que me consola. É aquele que adorna. É aquele que muda e que me ajuda a encontrar o caminho. É o Espírito Santo que esclarece tudo aquilo que eu preciso saber. Então, a pergunta para o grupo é: existe alguma área na sua vida que parece perdida dentro de casa? Você já pediu a Deus para trazer luz? Porque quando Ele traz luz, a gente se encontra. Eu estava perdido nisso, meu pensamento, e eu estava pensando assim, quero dizer que ninguém é desprezado. Ninguém está desprezado. O Senhor ama todos nós. E todas nós somos importantes para o Senhor. Todas nós temos um valor para o Senhor grandioso. Mas Ele quer que a gente diga: qual é a área da minha vida que está tão escondida e que eu preciso verdadeiramente de um milagre? Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Qual é a área? E nós precisamos dizer para o amigo Espírito Santo:
Traz luz, amigo Espírito Santo, para a minha alma. Traz luz, traz entendimento à minha mente. Traz clareza para que eu possa entender, para que eu possa compreender a palavra e tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Eu sei que eu nasci com algo, um propósito, mas que o Senhor possa fazer uma mudança em minha vida. O terceiro ponto fala sobre o filho pródigo, rebeldia e afastamento. Está no versículo 11 ao versículo 16. O filho pede a herança, o filho pede a herança e vai embora. Desperdiça tudo. Simboliza o afastamento do ser humano de Deus e as consequências do pecado. É o que significa isto. Então, mas ele, o que aconteceu? Ele se viu nele, caiu em si e disse: eu estou aqui sendo levado, comendo as bolotas para os porcos, comidas que muitas vezes alguém rejeita, despreza. Eu estou comendo quando na casa do meu pai, numa casa espiritual, ele tem um banquete glorioso para que eu possa me alimentar. Eu digo para vocês, e veio aqui à minha mente, que pessoas que estão afastadas da igreja, muitas vezes se sentem envergonhadas e não querem vir para a igreja. Aí o que eles fazem? Eles começam a comer o que dão na televisão. Aí eles não são pastoreados, não são instruídos, não são ensinados, e começam a comer tudo aquilo. E a gente não sabe se a comida é boa, se a comida é uma comida que satisfaz, ou se ela vai dar indigestão. Precisamos entender. Então, as pessoas muitas vezes estão lá fora, faz como este filho pródigo. Estava comendo tudo que lhe davam lá fora, e a comida não era boa. Então, mas ele comia. E se lembrou que estava comendo comida que muitas vezes era dada a qualquer um, ou dada aos animais. E lembrou que na casa do pai tem alimento bom, pão quentinho do céu. Mas muitas vezes não quer voltar, porque se sente envergonhado. Mas o Senhor é aquele que faz uma mudança, ele traz, quando ele acorda, a sua consciência acorda, ele diz assim: não, mas na casa do meu pai tem bons alimentos. Eu vou voltar. E ele volta. E a melhor coisa que ele fez foi voltar. É o arrependimento sincero. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Arrependimento não é só emoção, é ação. Quando eu me arrependo, eu digo: eu me levanto, eu me ergo e ajo. Eu estou com sede. Me dá um copo d'água. Quando eu posso me levantar e tomar a água. A palavra do Senhor, ela é pão e ela é água. Ela é alimento e ela é aquele que também traz água para o sedento. Sede da palavra do Senhor. Então, veja só, não é só emoção, não, é ação. Eu ajo, eu me levanto e ajo. E sei que o Senhor é aquele que está comigo. Então, veja só, eu preciso de uma vitória. Eu preciso que Deus me dê uma vitória. Não, eu vou ficar aqui esperando essa vitória. Não, eu vou agir. Qual é a minha ação? Eu vou orar, eu vou entrar em propósito e vou pedir mais alguém para me ajudar. Isso é ação. É a ação que muitas vezes nos movimenta. É esta ação que é uma necessidade. Então, não é emoção. Eu senti isso. Você sentiu? O que é que você fez com o que você sentiu? Nada. Não tem movimento, então também não vai ter nada. Então, eu senti algo, mas eu agi. Eu estou com sede. Se eu estou com sede, a minha ação é de ir até o filtro, o bebedouro, tomar água. Então, eu vou tomar água. Isso é uma ação. E nós precisamos disso. E o arrependimento não é só emoção. Ele é ação. Então, o fruto do arrependimento, todos nós podemos ver as pessoas quando têm um arrependimento verdadeiro em si. Nós precisamos, a cada momento, compreender isso. E a palavra do Senhor nos ensina. Nós precisamos parar de comer pela mão dos outros. Eu preciso comer pela minha própria mão. O Senhor me deu vista, me deu ouvido e me deu entendimento para ler a palavra. E se eu muitas vezes não tenho, o Espírito Santo, ele é aquele que me traz o esclarecimento dela. Nós precisamos entender isto. Os braços, o braço é a restauração. 22 e 24, o versículo 22, versículo 24, onde está este terceiro item.
O pai corre, abraça, veste, calça e faz festa. Deus não apenas perdoa, ele restaura a dignidade. Ele não só perdoa, ele abraça, traz para perto, ele limpa as feridas, mas ele traz vestimenta nova, ele traz anel no dedo, que anel fala de pacto, ele traz sandália para os pés, que fala também de dignidade. Ele dá dignidade àqueles que se arrependem e volta. Aquele que volta para o aconchego, ele também restaura a dignidade. No quarto item, o irmão mais velho, versículo 25 ao 30, ele representa os religiosos que não compreendem a graça. O orgulho pode nos cegar para o amor de Deus. Então, veja só, o irmão mais velho, ele representa o religioso, que não compreende a graça. A graça do Senhor abraça, a graça do Senhor perdoa, a graça do Senhor alimenta, a graça do Senhor dá direcionamento, a graça do Senhor em nossas vidas. Então, ele não entendia. O orgulho pode nos cegar de ver, para não ver o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que é um amor que você se arrepende, ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te abraçar. Mas eu não sou digno. Mas o Senhor é aquele que traz de volta. Ele traz de volta a dignidade. Ele diz, não, você estava morto, mas hoje você reviveu. E eu te abraço com o amor de pai. Eu te abraço porque tu és filho. Porque ele se arrependeu e voltou para a casa do Senhor. Mas nós sabemos que existem muitos que dizem, depois de ter aprontado tudo lá fora, agora volta. Devemos parar de julgar. Nós não sabemos o que o outro que aconteceu com ele. Não, o deslize dele, a força que ele já não tinha mais. Nós precisamos ajudá-los. Precisamos abraçar com amor e com carinho. E fazer festa, sim. Olha, o irmão estava longe, mas voltou, estamos felizes, alegres, porque o Senhor trouxe ele de volta para o redil, para a casa do Pai, para se alimentar e comer comida maravilhosa, comida nova, comida do trono da graça. Bendito é o nome do Senhor. O irmão mais velho, além de representar tudo isso, ele é orgulhoso, não vê. Ele é tão cego que ele não estava vendo que tudo que tinha ali pertencia a ele. Precisava que o pai lhe dissesse assim, isso aqui é seu. Quando nós temos tudo, a palavra do Senhor diz que tudo que tem no celeiro de Deus é direito nosso. E por que muitas vezes eu fico mendigando? Porque não tenho coragem de buscar a ação. E que ação é essa? Senhor, eu preciso disso, eu necessito disso. Nós sabemos que tudo que nós temos aqui embaixo, na terra, a gente traz do mundo espiritual. E quando a gente precisa, traz do mundo espiritual e no mundo físico se materializa. Então, tudo que tem no celeiro de Deus é direito nosso, que somos filhos. E nós não podemos, de maneira alguma, nos sentir como se não fosse da casa. Nós somos da casa. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos filho de Deus. Ele é aquele que está conosco todo momento. Ele se importa com a minha dor. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com a sua aflição. O Senhor se importa. Ele se importa. Então, o filho mais novo precisava de perdão. O mais velho precisava de graça para perdoar. Ele não tinha graça para perdoar. E nós precisamos de graça para perdoar. E só pode perdoar quem conhece a graça do Senhor. Porque esta graça nos abraça. Ele não tinha graça para perdoar o irmão. E todos precisamos do amor do Pai. Todos nós precisamos do amor do Pai. Nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, me ensina a perdoar a fraqueza do meu irmão. Me ensina a perdoar a minha própria fraqueza. E também a fraqueza do meu irmão. Ele hoje está, vamos dizer assim, na sarjeta, mas ele pode se erguer. E eu tenho certeza que o Senhor vai abraçá-lo e vai colocar roupa nova.
vai fazer um pacto de aliança, vai colocar realmente sandália nos pés, para que ele possa ter um direcionamento. Então, é isso que esta palavra traz aplicação para nós. A pergunta para a gente é: você se identifica mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho? E por quê? Nós precisamos ver aonde estamos. Nós estamos na condição do filho mais velho? Ou estamos, muitas vezes, na condição do filho mais novo? Ou nós olhamos assim e dizemos: não, nós precisamos de graça para perdoar o meu irmão quando ele volta para a casa do pai, muitas vezes chagado, muitas vezes sujo, muitas vezes angustiado, muitas vezes envergonhado, mas nós possamos chegar para ele e dizer assim: isso acontece com todo ser humano. O ser humano está fadado, muitas vezes, a fracasso, mas o Pai está pronto para nos restaurar quando a gente se arrepende. Nós precisamos compreender isso. Você já teve dificuldade de perdoar alguém que voltou para a casa do Pai? Se nós, muitas vezes, sim. Por que não? Às vezes, muitas vezes, nós criticamos até as pessoas. Nós dizemos: depois que faz tudo errado. Eu conheço várias pessoas que saiu da igreja por causa de uma tatuagem. Porque, mas a igreja não permite tatuar o corpo. Então, saiu da igreja, está todo tatuado, e agora sente o vazio na alma. Aí alguém vai e diz assim: mas a fulana quer voltar para a igreja. Aí alguém chegou e disse assim: depois que ela saiu e fez as tatuagens que queria, agora ela quer retornar. Porque vazio de Deus não é preenchido por, muitas vezes, vontade que temos de agir em algumas ocasiões. Não existe. O vazio continua. O vazio, e muitas vezes pessoas trocam algo tão de Deus, que é tão glorioso, troca por algo tão banal. Mas essas pessoas voltam. Aí alguém olha assim de lado e diz assim: depois que fez as tatuagens, agora volta com a cara lisa. Não, a gente tem que abraçar e ver que a tatuagem não preencheu o vazio da alma. Que pensei isso e aquilo outro não preencheu o vazio, porque o nosso vazio da alma só é preenchido pelo Senhor Jesus. Não existe lacuna que seja preenchido por coisas, por ações, por atitudes. Não. O único que preenche o vazio da alma chama-se Jesus Cristo. É Ele que preenche. E o único que dá alento à nossa vida é o Espírito Santo, e que nos convence e que mostra que estamos errando. Por isso que nós precisamos, todo momento, pedir ajuda ao amigo Espírito Santo, para que possamos caminhar, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, a cada momento. A conclusão do nosso estudo hoje, a conclusão geral: Deus é o pastor e a mulher é o pai. Veja só, figura que buscam limpar, esperam e recebem com alegria. O arrependimento sempre gera festa no céu. Somos chamados a ter o mesmo coração de misericórdia com os outros. Precisamos ter a mesma misericórdia com todas as pessoas. Deus é o pastor, a mulher é o pai. Vamos dizer assim: Deus é o pastor da igreja. A igreja é que está acolhendo estas pessoas. Então, a mãe, a mulher é aquela que acolhe. Então, acolhe esta igreja, acolhe estas pessoas. Figura que buscam para limpar, esperam e recebem com alegria. Então, a igreja, ela é tida como mãe. Toda vez que você tiver um sonho com uma pessoa, vamos dizer assim, eu vi uma mulher alimentando, arrebanhando. Toda vez que você sonhar com uma mulher, é a igreja. Porque a igreja é aquela que recebe, a igreja é aquela que acolhe, a igreja é aquela que alimenta. Toda vez que você sonhar com uma mulher, eu sonhei com uma mulher que estava alimentando muita gente, e tinha muita gente que estava vindo para esta mulher. É a igreja. A igreja, ela está
como uma figura feminina, porque ela é a que acolhe, ela é a que traz as pessoas, ela é que está ali, tá? Para quê? Para trazer alegria, para limpar através da palavra, é a igreja. Então, a igreja, ela é tida como uma mulher, ela é como uma mãe, que vem e traz as pessoas para ser acolhidas, para ser limpa. Quem é que limpa o filho? É a mulher. Quem é que limpa a criança? É a mãe. Então, ali na igreja, recebe pessoas de todo jeito, de todo tipo. Pessoas que querem, pessoas que não querem, pessoas que estão, pessoas que passam, pessoas que muitas vezes não se envolvem, pessoas que muitas vezes ficam só nos bastidores, mas são pessoas que estão ali. Mas o que é que limpa? A palavra. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que vai mostrando, o Espírito Santo é aquele que vai abrindo os olhos. Mas a igreja estar aqui, ali, para acolher. E o Pai Celestial, Deus, que é o Pai Celestial, é aquele que está dando capacidade ao anjo que ele levantou para poder alimentar a igreja. E espero que as irmãs estejam entendendo esta aplicação que estamos falando nesta manhã. Que o Senhor possa, a cada momento, trazer para a gente restauração, um amor, dando-nos um coração como o do Senhor, um coração de alegre, um coração de arrependimento, e que possamos acolher as pessoas sem julgar, sem julgamento, porque o diabo já nos julga todo momento. O inimigo muitas vezes mostra para a gente o nosso passado, mas quando o inimigo mostrar o seu passado, você diz para ele que você está lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar alento e para poder assim perdoar os nossos pecados. Que possamos ter compreensão disso tudo, entender que o Senhor é aquele que nos chamou para arrebanhar, para amar. Ah, mas a pessoa precisa mudar para ser amada? Não. A gente vai amar ela como ela é. A gente precisa entender que devemos amar as pessoas como elas são. Não que elas tenham que mudar para poder eu amá-las. Não, de maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz assim: vinde como estais. Mas o Senhor é aquele que muda quando nós estamos dentro do propósito dele. Então, não podemos olhar para as pessoas com olhar, muitas vezes, de julgamento. Nós não conhecemos o que aquela pessoa tem com o Senhor, qual é a intimidade dela para com Deus. Então, esta é a palavra desta manhã que o Senhor trouxe ao meu coração. Deus é o Deus que busca e que restaura. E nós precisamos fazer parte desta restauração das pessoas. Não colocar mais, muitas vezes, cargas nelas, mas colocar nelas e dizer para elas que o Senhor a ama com amor grandioso, que é um amor que ele tem com todos nós. Que Deus continue nos abençoando, que o Senhor continue agindo em nossas vidas, que esta manhã tenha sido uma manhã de esclarecimento, vamos dizer, ou muitas vezes que possamos a cada momento ter entendimento do que Deus quer comigo. O que o Senhor quer comigo? O Senhor quer você por completo. O Senhor não quer só seu coração. O Senhor quer seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente, seu emocional. O Senhor quer você por inteiro, porque Ele quer usar você por inteiro. Que Deus continue nos abençoando, que o Senhor continue agindo em especial nesta manhã gloriosa. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença gloriosa, Senhor. Agradecidas a Ti, Deus, por este devocional, por este momento na Tua presença, pela Tua palavra que tem falado tão junto, pertamente conosco, tem nos falado tão gloriosamente conosco, Senhor. Continua falando, a Tua palavra tem nos alimentado, e nós temos entendido tantas coisas, compreendido. Amigo Espírito Santo, nós Te louvamos por ter nos trazido o esclarecimento da palavra ao nosso coração. Deus de amor e de bondade, recebe a nossa gratidão no trono da graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, para a glória e louvor do teu nome.
Completa em nós o incompleto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe a todas. Que o Senhor continue abençoando cada uma de maneira gloriosa e especial, sabendo que Deus é aquele que está no controle das nossas vidas, sabendo que o Senhor é aquele que muda a história, e a história de cada uma será mudada para a glória do Senhor. Ele é poderoso, grandioso, e está pronto a nos ajudar, a nos fortalecer a cada momento em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.